Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast, mais um episódio aqui pra você. Meu nome é Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. A gente tá aqui hoje com Jaime Sepulcro, é isso? Muito bom te receber aqui, meu mano. Jaime Sepulcro. Sepulcro é sobrenome mesmo? É sobrenome mesmo. Tem gente que pergunta se é apelido, né? Nome artístico, né? Nome artístico. Por que eu ia escolher um seria um nome bom pra uma banda de metal, assim, Talvez, Sepulcro. Você que é roqueiro? Já me falaram então isso. Pensava assim, que era o Jaime da banda Sepulcro. Os sepulcros, mas não caiados, né? Não exatamente. Já rolou essas piadas. Essa não tem jeito, piada né? Crente com o nome Sepulcro, mano. Sempre tem, né? E eu mais uma vez fazendo aqui. Mas Jaime enfim. Sepulcro Caiado. Não. Colocar esse nome na descrição do episódio. Não é esse aí, não é esse. Redimido. Sepulcro redimido. Mas, galera, é o seguinte, sepulcro vazio. Olha bonito, aí, ó, olha sepulcro só. vazio. Forte demais. Pessoal, é o seguinte, mas antes da gente ir pro nosso convidado aqui, tem alguns recados vitralísticos aí. Que é o seguinte, se você quer nos acompanhar mais de perto, apoiar aí os nossos papos, apoiar todo esse projeto acontecer, seja um vitralista, você pode fazer parte da nossa comunidade. Os vitralistas são pessoas que nos apoiam mais de perto, com valor financeiro e com valor mensal. E essas pessoas têm a oportunidade de fazer perguntas, de participar de eventos com desconto, eventos do Madison, eventos meus e os eventos futuros que virão aí do Vitral também, que a gente vai fazer eventos, se Deus quiser. E é claro, você tem a oportunidade de apoiar, né, uma coisa que você acredita. Então, eu quero te encorajar a ser um vitralista. Se você não quer ser um vitralista, não consegue fazer esse compromisso mensal, você pode fazer uma oferta pontual também, através do nosso Pix, apoievitral@gmail. Pix de qualquer valor, qualquer R$1.000 tá legal? R$1 tá bom, gente, é brincadeira. Qualquer valor tá legal, tá? A gente precisa comprar fita isolante aqui pra manter esses negócios em pé, fita crepe, por aí vai. Mas qualquer coisa que você quiser doar, a gente tá aceitando. E também a gente tem a nossa lista de presentes, tá bom? Se você quiser apoiar a gente através de algum equipamento, né, que a gente precisa, você tá aí no link da nossa descrição a nossa lista de presentes. Então, a gente precisa de tripé, a gente precisa de... Pode falar. Não, sobre a lista de presentes, como é que tá a lista lá? Tem uma lista de equipamentos que a gente precisa, aí tem até discriminado ali a quantidade, tem algumas coisas que a gente precisa de, tipo, microfone, a gente precisa de 4, algumas coisas assim, e tem lá o valor médio de uma unidade daquilo e o valor, né, de todos, né, daquilo que a gente precisa. E aí, assim, você pode nos doar, assim, aquele valor cheio, por exemplo, cara, a gente precisa de um microfone que custa R$1.000 cada um. Ou você pode até comprar isso com o cartão, assim, a gente manda o link, compra lá e divide 12 vezes pra você, entendeu? E a gente já recebe, assim, porque às vezes você pensa, cara, não tenho 4.000 ou 1.000 ou R$200 aqui pra comprar isso aqui. Mas eu quero ajudar. Mas eu tenho condições de passar isso no meu cartão de crédito, entendeu? Então, assim, ou juntar com outras pessoas, assim, façam vaquinhas pelo Vitral, assim. A gente já teve algumas, assim, principalmente no início do Vitral, rolou umas vaquinhas, assim, que ajudou muito a gente no início, assim, né, de equipamentos que a gente precisava básicos, assim, né, de luz, algumas coisas. Ou mesmo, assim, pagar o ônibus, pagar o aluguel do espaço que a gente alugava, enfim. Então, assim, essas mobilizações também ajudam bastante. Sim, então, feito esse clamor, é isso, né? Então, tem mais alguma coisa relacionada a isso? É isso. Então, pessoal, se você quer ajudar a gente a continuar existindo, a continuar funcionando, a gente te encoraja. E é lógico, né? Um recado importante também. Você pode ajudar contribuindo, mas também você pode ajudar compartilhando, tá? Se engajando. Eu sempre falo isso aqui, é legal você mandar no privado, mas comenta lá no vídeo também, porque isso faz toda a diferença. Comenta se você viu um episódio, comenta no YouTube, comenta no Instagram, compartilha no seu story e marca a gente enquanto você estiver assistindo. Isso é muito legal, faz muita diferença pra gente. Às vezes os números que a gente vê lá ficam meio sem rosto, né? A gente não sabe quem está do outro lado. Então, se você, quando você se mostra aí ouvindo, pra gente é muito legal também ter essa interação com vocês. Mas é isso. Recados vitralísticos dados, mais alguma coisa? Tem o link da Amazon também, né? Que a gente fala pouco. Se for comprar na Amazon, use nosso link, não tem custo a mais nenhum para você e a gente recebe aquela comissão. E ajuda bastante. Mesmo. Os pão de queijo aqui, de vez em quando é com isso que rola, tá? Exatamente. É isso, pessoal. Então, recados dados aí, fica atento, tudo está na descrição. Vamos pro nosso amigo aqui, Jaime Sepulcro. Jaime, que é um pastor anglicano, né, Jaime? Yes. É isso, pastor anglicano. O Jaime já tá mostrando uma bela barba.
Sacerdotal. Sacerdotal, uma bela barba aí. Jaime, seguinte, se apresenta aí pra galera, você é de Belo Horizonte mesmo, sua igreja é daqui, a igreja anglicana, explica pra gente aí, se apresenta pra galera aí. De BH, nascido no Barreiro. Opa, Barreirão. Original. Barreirão, bravo. E, enfim, até Jaime, né? Eu gosto de falar, né? Antes de tudo, crente, né? Interessante, nos espaços de universidade eu ficava, não sou crente evangélico, eu sou cristão e tal, pra dar uma... Descolado, mas aí, descolado. Depois de um tempo, eu fui percebendo, falei, não, eu vou afirmar, isso é isso que eu sou crente, sou evangélico, sabe, crente? Daquele jeito mesmo, é isso mesmo. Enfim, sou casado com a Pri, com uma tatuadora incrível, uma artista cabulosa, pai do Joãozinho e do Davi. E pastor, né, da Estação Casa. E, enfim, sou músico também, né? Compositor, né? Exatamente, compositor. Gosto desde... Eram uns 7, 8 anos de idade, estava compondo umas músicas lá na igreja e tal. Enfim, por acaso, né, sou pedagogo também e... trabalho com isso, né? Finalmente, acho que esse é o primeiro ano que eu estou trabalhando diretamente com essa coisa da escola. Legal, assim, né? Difícil. Mas pedagogia, né? Infantil mesmo ou coordenação pedagógica e tal? Coordenação pedagógica, né? De manhã no infantil, de tarde no fundamental. Legal. Mas assim, gosto. Mas meu sonho, e vai chegar lá em nome de Jesus, é ficar integralmente como pastor. É o que eu amo fazer, é meu hiperfoco aí, né? Sim. E a igreja Estação Casa já existe há uns anos, né, mano? Já. Desde 2017 foi a nossa plantação, né? 11 de julho. A gente começou numa cobertura de um apartamento, né, de um amigo nosso, Lucas, e ficamos lá alguns meses, aí já estava crescendo, já estava incomodando a casa e tal, e passamos para outro lugar, era no Salgado Filho, você já chegou a visitar lá uma vez e tal. E então tem uns 6 anos agora, né? Esse ano fez 6 anos de plantação, né, da estação. Começou como âncora BH, né? Para quem não sabe, a estação é uma plantação da Igreja Anglicana Âncora de Vitória, né, do reverendo Eric. E chegou um tempo que ele falou, cara, eu não quero fazer franquia de igreja e tal, daqui a pouco tem âncora para todo lado, vamos cada âncora vai escolher seu nome de acordo com a sua regionalidade, a identidade da igreja mesmo e tal. Foi aí que a gente escolheu, né, pensamos durante muito tempo e tal, até escolher a Estação Casa, porque a gente estava se mudando, era o final da pandemia, a gente estava indo para frente da Praça da Estação, bem de frente para a estação que liga Vitória e BH, muito coincidentemente. Verdade. Eu falo, cara, tem alguma coisa a ver com estação, tem tudo a ver e tal. Enfim, tinha aquela coisa de casa, a igreja foi sempre em casa, né? Começou na casa do Lucas, depois foi para minha casa, porque aquele espaço no Salgado Filho era a garagem da minha casa. Então, tudo a ver com casa, e com tudo, no final das contas, ficou Estação Casa. Enfim, cada estação tem seu nome, né? Estação Central, Estação Calafate, falou, aqui vai ser Estação Casa. Aí essa foi a ideia. Tipo assim, vocês se mudaram para lá, final da pandemia, e eu percebi que esse movimento foi um movimento em relação muito ligado à identidade de vocês também, assim, né? Esse diálogo com o centro da cidade e tal. E para quem não sabe, para quem é de fora, né? Esse lugar que o Jaime tá falando é centrão da cidade mesmo, assim, e um lugar bem doidão, né, mano? Bem Tamo assim, ali de frente pro viaduto de Santa Teresa. Sim. Como é que foi assim essa decisão, tipo, vamos para aquele lugar? Como é que foi esse rolê? Então, como toda igreja ali plantando, né, a gente foi olhando vários lugares. Né? A gente falou, queremos ficar mais próximo do centro, por quê? Era no Salgado Filho, mas tinha 2, 3 membros que eram lá, daquela região oeste, né, de BH. E aí, falando, vamos procurar alguma coisa perto ali, Floresta, Santa Teresa, centro de BH e tal. Apesar que centro é caro.
E ficamos olhando, porque os membros eram Sabará, né? A primeira membra da igreja, né? Era de Sabará. É mesmo? Pessoal grande de Contagem. Sabará, tá Grande Sabará, tá? Sempre Eu vi que aparece direto, né? Sabará pelo mundo, tá? Vamos dominar o mundo. Só pra falar aí, só pra deixar registrado. E gente de Contagem, Betim. Falei, cara, nós precisamos ir pro centro, porque ele fica mais fácil, né? Quem não tem carro, dá pra ir de ônibus, pega um busão só, chega lá e tal. E ficamos olhando até que encontraram aquele lugar. Na hora que eu bati o olho, eu falei, cara, que prédio incrível, como é que é por dentro? Aí começamos a olhar, falei, cara, para ficar melhor isso aqui, só se o espaço fosse um pouco maior. A gente viu que tinha uma parede gigante no meio. Aí ficamos sabendo que o dono disse que a gente podia quebrar. Fizemos um evento assim para quebrar a parede do meio do espaço, assim, e ficou o espaço mais amplo que a gente está lá hoje. Mas assim, a intenção foi essa, né? Facilitar para que a galera pudesse ir. Nunca foi, mesmo que a gente tentou uma igreja com identidade geográfica, assim, uma identidade de bairro, e era uma galera mais ligada à identidade mesmo, à pegada da igreja, né? Enfim, muito voltado para a coisa artística, a princípio uma galera universitária e tudo mais. Depois os pais dessa galera começaram a chegar, foi muito doido, assim. E a gente falou, cara, o centro tem tudo a ver com a gente, né, cara? A gente é doido com o duelo de MCs que rola ali debaixo do viaduto. Total. É muita arte, enfim. A própria fachada do prédio A mesmo, fachada né? do prédio já é uma arte, um grafite, né? Eu falei, cara, esse prédio que nunca vai ser pichado, né? E é o único lá que não é pichado, né? Tem um monte, então o nosso lá, assim, com grafite de cima a baixo. Aí, assim, falei, é aqui, precisa ser esse lugar e tal, tem tudo a ver com a nossa identidade. E como é que foi, mano, esse início, assim? Bom, primeiro assim, falar do seu início, né? Depois a gente fala da igreja. Queria falar do seu início, assim. Você cresceu aí na igreja, como é que foi, mano, esse rolê? Eu fiz essa pergunta pro Thiago também, né? Foi semana passada, pra você que tá ouvindo aí, né? Porque eu tenho muita curiosidade pra quem virou pastor, né? Como é que foi? Você cresceu na igreja, não cresceu? Como é que foi o seu rolê? Pois é, cresci na igreja. Nasci na igreja. E... Enfim, influência, né? Minha mãe é assembleiana, a Assembleia tá sempre no... Forte também. E meu pai batista. Então, minha mãe decidiu caminhar junto com meu pai, então fui da igreja batista desde pequenininho, desde que eu entendo por gente, assim, sempre dentro da igreja. Teve essa caminhada ali dentro. E meu pai sempre foi, assim, muito leitor, lia tudo e tal, o pessoal elogiava ele muito por isso. Nossa, Jaime lê muito, tá? Meu pai é Jaime também. Sim. A gente zoa que é o Jaime original. E tava sempre ensinando na igreja, ele sempre era professor, obreiro, tinha sempre alguma coisa assim, né? Até um ponto da história, lá na minha adolescência, meu pai virou pastor, e eu vendo aquela coisa toda, cara, ser pastor é incrível, né? Eu tinha chegado ali para os meus 17 anos, mais ou menos, eu tinha acabado de ler a Bíblia, eu falei, cara, eu preciso explicar isso aqui pro pessoal, porque, enfim, o povo inventa tanta coisa em volta da escritura e tal, e eu acabei de ver que as coisas não são desse jeito, que é passado, então eu tinha aquele ímpeto, assim, eu queria ensinar. Então, quando meu pai virou pastor, eu falei, vou começar, né? Eu comecei com os pares ali, né? Adolescentes e tudo mais, ensinando. Depois fui pegar grupo de jovens. Tava sempre ensinando, né? Meu pai fazia, eu ia pegando o espaço ali, né? Quando ele era obreiro também, né? Eu lembrei hoje, cara. Você falou que ia perguntar alguma coisa. Eu lembrei. Falei, cara, eu tinha 8 anos. Nessa mesma época que eu compunha, eu lembro de eu pregando numa EBF. Eu não sei se existe EBF, mas Escola Bíblica de Férias. Eu preguei, deve existir, assim, no meu tempo, eu fui batista. Você também, né? Participei de muitas EBFs. Tava pregando a EBF, cara. E era assim, organizadinho e tal. Não gostava só de falar um versículo, peguei outro que eu decorei. Não, eu organizava lá. Eu lembro que tinha um esboço, né? Começava lá em Gênesis, ia explicando a história lá pras crianças e tal. E era criança. Depois, na adolescência, né, fui pegando aquilo ali e tal. Como músico, né? Então trabalhava na igreja com ensino e com música. E aquilo foi assim, um fogo no meu coração, assim, de eu quero ensinar, eu quero viver isso e tal, eu quero mais do que isso, eu quero pastorear pessoas, eu quero andar com pessoas.
igual fizeram comigo, né, naquele período, né, todos. E eu passei por um monte de fases, né, na fase que meu pai se tornou pastor, a igreja estava no G12 na época. E aí eu ficava assim, nossa, tem que buscar justificar essas coisas na palavra. Eu sempre tinha aquela coisa assim, não, tem que buscar lá e tal. O que tem a ver com discipulado? O que tem a ver com isso, com aquilo? O que é método? O que é bíblico? Eu ficava muito nessa neura ali, né? E, enfim, passamos essa fase do G12, entrou uma fase do Palavra da Fé. Aí, enfim, a igreja foi passando por fase, eu fui passando junto e tudo mais. E nisso tudo, aquele sonho, assim, aquele amor por discipular pessoas, estar junto com pessoas, mexeu comigo demais, assim, que é uma coisa que eu queria. Até um ponto que, de repente, meu pai, num desses seminários, não vou falar qual, né? Mas, enfim, convenceram ele de que ele não era pastor, né? A igreja passava algumas crises, alguns problemas. Falaram, você não tem o dom, então por isso que a igreja dá errado e tal. Aí queria passar a igreja para lá, deram uma desencorajada. Meu pai, depois de 8 anos de pastor, ele não queria mais ser pastor. E assim, ele falava sobre a coisa do pastoreio com um pouco mais de pesar, assim. Falava, eu assumi porque precisou e tal, mas não é o que eu queria, ser pastor não é essa coisa toda. E aí, assim, eu não sei por que aquilo continuou. Eu tinha muito motivo para não ser pastor. Eu vi meu pai sofrer ali 8 anos, né, trabalhando completamente voluntário, não ganhava nada da igreja. A gente morava na igreja, vivia aquela vida de igreja, sempre recebendo visita o tempo todo. Aquilo mexia comigo. Eu queria ser pastor, né? Até que chegou lá nos 17 anos e falou, quero estudar, né, teologia. E ficou muito aquela coisa... como é que fala? Autodidata, depois fazendo os cursinhos que tinha na época, né, voltado para teologia, mais ministerial e tal. Fiz uns seminários, não sei se pode falar o nome desse seminário. Bom, foi coisa boa? Foi coisa boa, mais ou menos? Então, não, tipo assim, depende de quem de quem entende. A pessoa fala, você tem um passado que eu conheço e tal. Não, mas tem outros pastores aí que eu conheço que fizeram seminário ali também e tal. Mas eu fiz seminário, fiz Rema na época, pra você ter ideia, né? Eu formei lá em 2010 no Rema. Digamos assim, é diferente, aí, né? Do que você entende hoje, talvez. Assim, hoje em dia, exatamente. Eu diria que, enfim, segundo ano de Rema, um amigo me apresentou galera judaico-messiânica. Sim. E aí isso tem tudo a ver com as modificações, né? Judaico-messiânico. De repente eu tava assim, fundando bíblico original, né? Original hebraico, aquela coisa toda. Como todo adolescente, né? Pô, adolescente nessa época lá, depois dos 18 ali, eu considero adolescente. Ferrenho com aquela coisa, o nome de Deus é esse, Jesus não pode chamar de Jesus, é Yeshua, aquela coisa toda. Aí eu fiquei irritado com o meu seminário na época, era o Rema, né? A fase da jaula. E olha que eu nem tinha chegado no calvinismo ainda. Pior veio depois. Aí, velho, com essa galera, conheci o tal do pastor Igor, que era lá dessa galera aí, né, do judaico-messiânico, né? Conheci ele lá, olha só. A grande referência. Na época, velho, a gente batia o olho e falou, o Igor tá vendo? O cara. Pelo amor de Deus, tem que vir aqui. Igor nessa tem época, que vir. Mas e aí? Aí você foi ao lugar lá, como é que chama? A sinagoga, né? Eu visitei a sinagoga uma vez. Fui caçar o Igor lá, o Igor tinha acabado de sair. Falei, o que aconteceu? Se o Igor saiu desse negócio, eu quero saber o que é, né? E fui caçar, encontrei um tal do Labri numa cobertura de um apartamento. É mesmo? Encontrei, conheci Guilherme e tal. Só que junto com essa coisa, eu vi que eles estavam falando uma tal de tradição da igreja. Pô, igreja tem história. Eu fiquei assim, velho, isso tudo que eu tô vivendo aqui hoje tem uma história pra trás de mim e tal. Preciso conhecer essa parada e tal. Aí, assim, virou meu hiperfoco na época, assim, né? Porque eu falo de hiperfoco porque eu tenho alguns hiperfocos. Tem laudo, inclusive, pra isso. Imagino. Descoberto recentemente, mas tem. Aí virou. Eu quero conhecer a história da igreja, essa parada toda e tal. E ali virou minha referência, velho. Eu tava ainda na Igreja Batista, ensinava e tal, conheci lá a história.
fui conhecendo a reforma ali mais a fundo, né? Conheci uma coisa ou outra, mas de repente conheci o calvinismo, cara. Aí minha vida mudou. Piorou, tá vendo? Eu já comecei na jaula, cara. Eu era professor de escola dominical na igreja do meu pai, lá enchendo a paciência dos irmãos, cara. Misericórdia. Para mim, o arminiano ia ser salvo como que através do fogo. Assim. E o povo, assim, as escolas melhorando. Tá. Só que, assim, como adolescente, eu diria que essa fase foi tensa, porque o pastor que entrou no lugar do meu pai, eu tinha uma resistência completa. O cara tinha chegado, assim, não sei, eu tinha uns 2 ou 3 anos de convertido, mas era pai de família, tinha uma vida organizada e tal. E, por fim, assim, depois de tentar várias formas assim, de passar essa igreja para outras pessoas e tal, eles falam, não, vamos ficar com alguém daqui. Aí ficou, e a gente tinha aquela rincha, aquela resistência, eu estava sempre brigando por conta de teologia. Levavam pregadores de fora, próxima vez que vier falar essas heresias aqui, me fala para mim não vir no culto e coisas assim. Chatão mesmo. Aí o pastor agiu sensatamente, falou, Jaime, por favor, mano, vamos cortar e tal. Cara, isso foi bom. É uma bênção, velho, quando você tem um pastor que chega e te corta na hora que você precisa. Mas vou cortar essas críticas e tal, você fala? Exato. Não, cortou assim, eu não ia mais ensinar na escola dominical. Entendi. Tava muito radical. Com o tempo, né, o louvor, que eu tava, enfim, a fase tava intensa. E falei, cara, assim, desse jeito não dá e tal. E assim, nesse amadurecimento, nesse processo, fui num show de rock por causa de uma visita que a família da minha esposa fez no Espírito Santo. Fui num show de rock lá acho que Metanoia. É um evento da galera contracultural cristã aí, né? O underground. O Geraldo falou. O Geraldo veio aqui, eu tô ligado. Cheguei lá e tava lá o Geraldo. Sim, olha, Geraldo ele, ele é um dos organizadores, não sei. Do Metanoia. Véi, muito doido o evento. E o showzão de rock rolando aqui, pesado, né? Umas bandas autoral, outras cover de outras bandas cristã, cover de Sepultura rolando dia, tá uma coisa assim, muito doida, muito mineira, inclusive. Eu não toquei, eu só fui ver. Sim. E aí, de repente, aparece 2 monges franciscanos, né, vestidos num hábito franciscano, assim, aquele trem marrom, corda e tal. Falei, gente, agora vai ter uma santa ceia, né, uma santa eucaristia. A irmã Léo, Elioenai lá, esposa do reverendo Eric, cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. Falei, eu tô confuso. Cara, tô confuso. Vim no show de rock. Meu cunhado, na época, tava plantando a Missão Neemias, que depois veio a ser âncora, na época. E ele tava junto com ele lá e tal. Fizeram a ceia, entregaram, vendo aquele cara barbado, cabeludo, assim, ajoelhado, chorando, tomando ceia. Eu falei, cara, minha esposa fala até hoje, né? É a ceia mais linda que ela já viu na vida. Falei, que loucura, mano. Me explica o que é isso, né? E aí foram me explicando, cara, isso aqui é uma missão da igreja anglicana. Eu falei, que é igreja anglicana, velho? Aí... Virou seu hiperfoco. Virou hiperfoco. Vou voltar pra BH caçando uma igreja anglicana, né? E voltei pra cá procurando uma igreja anglicana, de fato. Descobri que tinha uma igreja da mesma diocese, né, da galera de lá e tal. E né, uma diocese, uma região administrativa, assim. Fui pra lá, visitei um domingo, comecei a visitar outro. Aqui em BH mesmo? Aqui em BH. Era no Camargos na época, né? Depois essa igreja foi pro Barreiro, né? O reverendo na igreja na época, o reverendo Haroldo. E, inclusive, aparecem vários eventos, coisas que chamam, né, anglicanos para falar. Chamavam, né? Agora não está na igreja anglicana mais. Mas, enfim, estava sempre aí nos coisas, Rede Super, alguns debates e tal. Aí falei, eu não conheci ele a partir disso. Eu conheci ele porque me indicaram a igreja anglicana aqui em BH. Fui lá, visitei um domingo, visitei outro, e aquela coisa, Robson Cavalcante, né, na cabeça minha, que estava estudando teologia. Eu falei, cara, eu preciso... tá perto do que esse cara produz, do que esse cara faz e tal. E fui visitando, com o tempo eu fui percebendo que eu já tinha visitado uns 20 domingos já. E, pô, faço parte desse rolê, eu já tava cantando. E tava na minha igreja, fiquei um ano assim, cara, lá e na minha igreja, até que o pessoal da minha igreja falou, cara, você
já tá com o coração lá, toma uma decisão, vai e tal. Eu falei, não, tá certo, né, e tal. E fui, cara. Fui, entreguei ali, foi em 2013, tem uns 10 anos que eu tô na igreja anglicana e tal. E lá, reverendo Eric, num encontro regional da igreja, o reverendo Eric apareceu de novo na minha vida, depois daquele hábito franciscano, ele apareceu lá do nada de novo. Cara, você tá na igreja anglicana, que doido, né? O franciscano era ele? O franciscano era ele, era o reverendo Eric e o Sagui, os dois eram frei franciscano e anglicano na época. E assim, ele começou a me discipular, eu lembro quando eu casei, foi 2015, né? A lua de mel minha foi lá em Vitória e tal, fiquei na casa do Eric, e aí ele, né, me ensinou do jeito, vocês têm que conhecer o Eric. Inclusive vai estar aqui semana que vem. Opa! Ó, de repente rola alguma coisa. Ele falou comigo, velho, ele é muito direto, assim. Essa coisa sua foi realmente, assim, muito adolescente, mano. Ó, você tinha muitas razões pra poder brigar lá com a sua igreja e tal. Razões existem. Mas você foi insubmisso. Isso foi completamente errado. Essa foi uma coisa muito impensada e tudo mais. Então volte, cara, e converse, peça perdão. Hoje eu sou muito amigo desse cara que entrou no lugar do meu pai, né? Que o pastor Vitor, né? Que entrou na época. Enfim, viramos amigos e tudo mais. Voltei lá e falei, cara, queria te pedir perdão porque eu fui, assim, muito paia com você e tal. Ficava discutindo coisa teológica assim no meio do culto, escola dominical, colocava ele, constrangia o cara na frente de todo mundo, fazia motim, falei, cara, eu tô dividindo a igreja, eu preciso sair fora disso. E depois, enfim, graças a Deus, né, nos reconciliamos em Deus, assim, com a igreja também e tudo mais, foi uma bênção, assim. E aí, vivendo na igreja anglicana, essa que eu cheguei era assim, hiper tradicional, assim. Você foi na estação, tem gente que vai lá na estação e fala, nossa, essa igreja é litúrgica, né? Mas lá, velho, era liturgia, assim, você entrava, parecia uma igreja católica mesmo, assim, né? Seguindo o Locke ali do início ao fim, todo mundo paramentado, que a coisa toda, liturgia na mão. E uma galera mais velha, assim, né? Tinha só gente de jovem e às vezes ficava meio deslocado, mas eu amava aquilo ali. Eu tava, enfim, doido com aquele negócio. E fiquei ali durante 5 anos, né, na igreja e tudo mais, até que Eric, me discipulando de longe, falou, cara, eu quero começar uma missão em BH e, enfim, eu acho que vocês têm completamente esse perfil, né? Conversou com os nossos bispos, né, os bispos nossos todos de Recife, João Pessoa e tal. Os caras falaram, a gente não sabe quem é o Jaime, mas a gente conhece. Então, por causa de você, eu toparia. Se você for começar o trabalho, a gente faz. Aí Eric fez toda aquela conversa, conversou com o pastor aqui e tal, teve toda uma organização para que a gente pudesse começar ali em 2017, né, 2 anos depois do meu casamento, a gente começou a missão que era Âncora BH e depois virou Estação Casa. Assim, vim parar nessa coisa de anglicanismo aí. Sim. Olha só, Guilherme de Carvalho, num negócio aleatório ali, me levou pra esse trem. Verdade, cara. Tradição, babá. E porque já falando isso aí, tradição, né? Tem tudo a ver com anglicanismo e por aí vai, né? Você falou inclusive de Locke aí. O que é Locke, né? Pra quem não sabe cara, aí. eu falei Locke, mano. Locke é doidão, né? Da Marvel, que é? Tal. Locke Doidão, o cara da Marvel. Seguindo o cara da Marvel. Tudo a ver, né? Toda aquela região lá, né? Sim, verdade. O Locke é o livro de oração comum, né? Anglicano. BCP, né? Lá na Inglaterra, Estados Unidos. É um guia, né? De orações. Enfim. Que guia a liturgia da igreja, o funcionamento, né? Das orações, né? Oração da manhã, oração da tarde, oração da noite e tal. E os ritos, né? Batismo, ceia, tudo que a igreja faz, o livro de oração comum orienta, né? Ele, enfim, a gente gosta de dizer, né? É um manual daquilo que a gente ora e daquilo que a gente crê, né? A igreja anglicana não tem um credo, uma confissão específica que ele fala, aqui as pessoas creem isso. O cara que bolou, né, o livro de oração comum, Thomas Cranmer, né, no século XVI, ele foi o reformador anglicano.
ele teve essa sacada. Pô, não vou fazer um credo aqui, uma confissão. Eu vou colocar a liturgia, né? Vamos organizar a liturgia que vai ser usada em todas as igrejas e pelas pessoas individualmente em suas casas, né? Tem coisas lá, orações para serem feitas em casa, porque aí eu vou tocar a cultura das pessoas, não só uma coisa que vai entrar no... Né? James Smith fala muito isso, né? Pô, nós não somos cérebro num palito. A gente tem coração, tem cultura, tem corpo, né? Então ele teve essa sacada, pô, eu vou tocar a liturgia dessa galera. E ali ele vai bolando um livro de oração comum, né? Com orações que retratam a riqueza bíblica, principalmente dos salmos, né? nessas orações e tudo mais, e de toda a tradição da igreja, né? Desde Agostinho, os pais da igreja lá para trás e tudo. E ao longo de toda essa história, né? Isso entra para dentro do livro de oração comum e vira a oração que a igreja ora. Então a gente ora o que crê e crê aquilo que a gente ora. Então essa é a pegada assim, do livro de oração comum. Uhum. E assim, eu queria até que você nos contasse um pouco pra galera, assim, o que é a igreja anglicana, né? O que é, né? Que não tem um hiperfoco, assim, que vai pesquisar isso. Isso. Mas assim, dá uma resumida assim, cara, de onde vem essa igreja, assim? Porque a visão popular, assim, é aqui da Rainha Elizabeth, alguma coisa assim? Ou Henrique VIII. O pior, né? O Henrique VIII fundou a igreja lá. Fundou a igreja porque ele queria casar de novo, basicamente. Queria divorciar, inventou uma igreja pra ele. O popular é isso, assim. Então, o que é a igreja anglicana para começar? Então, uma longa história, né? Vamos tentar resumir aqui. Uma longa história, assim, tipo alguns séculos só. Alguns séculos de história. Em alguns minutos. E não são séculos, assim, da reforma pra frente, né? Pensar pra trás. Isso é que é doido, pensar na igreja anglicana, né? Quando você pergunta um anglicano quando é que começou, ele vai puxar lá do século II, que é onde você tem, assim, mais provas históricas de uma igreja ali naquela região, né? A organização, né, do Império Romano, eles tinham várias províncias, né, geográficas assim, dos lugares que eles iam dominando, né? Quando eles dominaram os celtas, então dominaram a região da Britânia, né, que é aquela Grã-Bretanha, lá virou a província da Britânia, Britânia, né? E, sei lá, poucos anos de cristianismo, né, começou-se várias perseguições, né, dos judeus lá com os cristãos, depois do próprio Império Romano perseguindo os cristãos, e esses caras vão se espalhando, né? Então, assim, há várias teorias sobre como que isso foi chegar lá na Britânia. Mas, assim, as mais aceitas é que chega ali no final do primeiro século, início do segundo, né, para 100 alguma coisa, chega e alcança os celtas. Muito provavelmente comerciantes ou soldados, tinha muito soldado convertido, inclusive São Jorge, né, que é uma figura importantíssima, assim, né, era simplesmente um soldado romano que se converteu e morreu por causa da sua conversão e tal. Então, assim, tinha muito soldado que fazia isso, parava de guerrear, parava de matar por causa, né, da fé e tudo mais. Então esses caras vão chegando na Britânia. Então o evangelho chegou para o povo celta, igual tinha chegado para um povo celta, que a gente nem lembra que é um povo celta, né, que é os Gálatas, né, lá embaixo, né. Os Gálatas também tinham uma origem celta e tal, e chega nesse povo lá na Britânia também. Você tem ali desde o século final do primeiro, início do segundo, né. Inclusive tem livros que documentam isso, né, em investigações históricas dentro da igreja desse período. Surge uma igreja ali que vai até o século VI, né? Uma igreja celta, né, com uma espiritualidade assim, de um acento mais místico, mais contemplativo, né? Muito louco, tipo, pô, o evangelho chegou numa tribo indígena, falaram, ó, Jesus, né, é filho de Deus, né, não sei como é que vocês imaginam Deus e tal, mas ó, Deus teve um filho, ele se encarnou, imagina, né, isso chega lá e transforma aquela cultura, mas não transforma do tipo, agora vocês cortam a cultura de vocês e entra com a nossa. Não, teve uma mistura de cultura ali mesmo, né? A própria cruz celta vai surgir nesse tempo, mas isso era anterior, né, ao cristianismo ter chegado. Já tinha essa bola, esse círculo e tal, né? Povo que adorava. Tem um negócio do sol, né? Que adorava o sol. De repente, pô,
o sol não é do capeta, é o sol da justiça. Eu não preciso excluir isso aqui porque é outro Deus. Não, eu só tenho que entender de onde que isso vem, né? E de repente, né, você tem ali uma certa devoção, adoração, né, à natureza, ao cosmos, aquela coisa toda, que é ressignificado a partir da fé cristã. Digamos que chegou uma fé muito abrangente ali, né? E foi uma experiência, sei lá, nos sínodos que tiveram, assim, da igreja. Que são os encontros lá, né, da galera, né? Isso. A gente conhece aí o Concílio de Nicéia, por exemplo, que decidiu coisas muito importantes, né? Definindo nosso credo, né? O credo apostólico, aquela coisa toda. Já tinha bispos, né? Pessoas que vieram, líderes que vieram da Britânia para esses lugares, né? Para esses encontros. Então, tinha uma certa catolicidade também, esses caras tinham um encontro. Mas era uma igreja independente, né? Naquele tempo você tinha não tinha o bispo de Roma, dizem que era uma pentarquia, né? Tinha vários bispos, tinha um de Roma, tinha um de Jerusalém, tinha de Alexandria, tinha uma galera, assim, vários arcebispos que lideravam bispos, que lideravam pastores. Bispos eram de cidade, né? Tipo, Irineu de Lyon era o bispo da cidade. Isso aí qual século que a gente está? Isso, nós estamos aí no segundo, terceiro século ali, né? Até chegar no sexto, já tinha esse tipo de organização, assim. Era menos centrado, assim, em uma figura só, né? Em uma figura só. Já tinha vários locais em que o cristianismo tinha chegado, né? E tinha uma certa catolicidade, uma unidade cristã, né? O próprio credo unia muito essas igrejas, né? Creio, né, o credo trinitário, né, o primeiro problema que vai ser resolvido é exatamente em cima da Trindade por causa disso, né? Então tinha essa unidade já. E esses caras lá viviam também o evangelho ali, né, do jeito deles, com a espiritualidade bem peculiar, que a gente chama de fase celta, né, do anglicanismo. Ou seja, é a região da Anglia, que é aquela região ali, né, os ângulos, né, misturado ali os ângulos, celtas, né, saxão, tal, o povo que estava naquela região deu origem a esse cristianismo que nasce ali. No século VI começa a rolar umas invasões bárbaras e o povo está acabando com os cristãos, destruindo o cristianismo ali na região, tal. E aí o bispo de Roma, que aí já tinha aquela pegada assim, pô, o bispo de Roma é o primeiro entre todos os outros bispos, né? Ele manda, se eu não me engano, vou chamar de Papa, não sei se foi Gregório Magno, esqueci, eu posso estar errando aqui. Mas ele mandou um missionário para lá, um tal de Agostinho. Né? Não era o Agostinho de 300 do século IV, né? Já era século VI aí. Ele manda esse missionário para lá com uma comitiva de monges beneditinos e tal, chegam, ele manda carta para o Papa falando, ó, já tem o cristianismo aqui, né? As coisas já estão funcionando e tudo mais. E aí, como é que, né, o que a gente faz e tal? E a orientação do Papa era, nós estamos aí para recristianizar esse povo. A igreja que já tinha começa a se submeter ao modelo beneditino e à igreja de Roma. Aí tem altas tretas, né, discussões que tem com os bispos da época e tudo mais. Tem umas figuras muito legais assim desse tempo, né, chama de Santadão, Saint Aidan, que tinha lá, não sei se vocês já ouviram falar desse mito de livro de Kells. É um trem muito doido, assim, pessoal que estuda esse tempo ali da história do cristianismo, bem interessante. Tinha vários centros, né, de monásticos e tudo mais, e eles vão discutir, chega num sínodo lá, acho que de Whitby, se eu não me engano, o pessoal discute e chega a essa conclusão, ó, nós vamos nos submeter a Roma. E assim se submetem. Mas eles têm uma identidade, uma cultura, então eles vão desenvolvendo o cristianismo ligado a Roma, mas bastante independente em diversos aspectos, tinha uma identidade muito própria, né? Sei lá, coisas que incomodavam, por exemplo, né? A submissão ao Papa, depois de um tempo, as terras da Inglaterra era tudo do Papa. E alguns caras vão se incomodando com isso ao longo da história. Por exemplo, o John Wycliffe, né? Muito antes da Reforma, já se incomoda, já tem teses bem protestantes, né? Então, há movimentos ali, né? Os Lollardos e tudo mais, até chegar lá no século XVI. Aí as universidades que tinham naquele tempo e tal, a galera já tinha sido tomada assim, por ideias protestantes, né? John Huss,
antes também da reforma, influenciou muito esse pensamento naquele tempo, as ideias do Lutero e tudo mais. E é interessante que o Henrique VIII, que se fala que fundou o anglicanismo, ele tinha escrito uma tese contra o Lutero, né, e tinha recebido do Papa um documento dizendo: "Olha, você é um defensor da fé católica e tal". Ele era anti-Lutero, ele era contra o protestantismo mesmo. Só que ele estava brigado com o Papa mesmo, realmente, que ele queria casar e tudo mais. Então tem uma treta política ali acontecendo, e os reformadores encontram nisso uma oportunidade única para poder se libertar completamente de Roma, né? Cara, eu apoio o seu divórcio, né? Parece que o casamento dele também já era arranjado há muito tempo. Ele não escolheu casar, né? Só que ele era safado, o cara não prestava mesmo, né? E depois vai matar a mulher que ele escolheu. O rei não prestava. O Henrique VIII não é uma figura legal, assim, definitivamente. Mas os reformadores aproveitaram isso, né? Então, a partir daquele tempo, o bispo, o arcebispo, né? Que é o bispo de bispos, de Cantuária, ele tinha a voz e meio que governava, né, eclesiasticamente toda aquela região ali da Grã-Bretanha, né? Que era o que a gente chama de Igreja da Inglaterra ou Igreja Anglicana, né? E olha que doido, né? Antes da Reforma, você pega lá a Carta Magna da Igreja da Inglaterra, século XIII, já tem uma cláusula lá falando assim: a Igreja Anglicana será livre. Ou seja, como assim? Não tinha igreja anglicana? Henrique VIII não tinha feito a reforma? Por que não fez a reforma? O povo lá já se considerava anglicano. É uma igreja, digamos assim, étnica, né, nesse tempo, nesse período. É uma igreja étnica, desde os celtas, e depois vai pegando tudo quanto movimentos da história, e eles, né, vão vivendo aquele movimento ali. Até chegar na reforma, os caras falam: velho, a reforma é perfeita porque a gente já viveu esses anos todos, né? Esse é o nosso pensamento e tal. Então ele reforma ali através do livro de oração comum, né? Falando de modo bem resumido, né? A cultura de toda aquela igreja. Aí vai ter um monte de brigas aí depois, né? Vai entrar a filha do... Então a figura central, assim, de tipo um fundador do anglicanismo, da igreja oficialmente, assim, no século XVI, é esse cara aí... O Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, que escreveu ali o livro de oração comum. O livro de oração comum. Né? Entendi. E o que eu ouvi falar também era assim, que o anglicanismo naquele momento era como se fosse o catolicismo despido de misticismo, né? Assim, porque era um culto parecido realmente, né? Era algo que acontecia com a mesma... assim, com a mesma dinâmica, né? Com uma dinâmica parecida, mas que vinha com o Cranmer reformando esses rituais, né? Exatamente. Assim, né? Esses ritos. E é interessante porque... você está falando aí desde esse início, né? Esse espírito de uma igreja que dialoga, né? É muito interessante, né? E eu acho que o anglicanismo ele preserva esse espírito até hoje, né? De alguma forma, assim, isso que você falou, né? De não ter uma... Eu sei que isso tem... Eu quero até te ouvir sobre isso, né? Eu sei que isso tem implicações e complexidades, né? Claro. Mas, assim, uma igreja que não necessariamente descreve tudo que... Eu tô meio... Como eu posso dizer... sei lá, descreve exatamente tudo que as pessoas têm que crer em relação a todas as doutrinas, né? Ah, que a igreja exatamente. tem que crer em todas as doutrinas, mas se preocupa muito com esse lado do culto, né? Exato. Com o ritual, digamos assim. Digamos que o culto procura preservar aquilo que é essencial. Sim. Dentro da teologia cristã, de modo geral, não especificamente reformada ou católica, porque... né, é uma igreja ao mesmo tempo católica e reformada, né? Mas essa frase, bem comum hoje em dia, a gente leva isso muito a sério desde o início, né? No essencial, unidade, né? Os cristãos precisam pensar exatamente do mesmo jeito naquilo que é essencial, pelo menos naquilo que é básico, assim, do credo apostólico, por exemplo, né? Sei lá, a trindade, divindade de Jesus, salvação unicamente pela graça e mediante a fé e tal. No não essencial, liberdade, né? E aí, assim, pensamento escatológico, a soteriologia, né? Muitos anglicanos vão ser mais pegados ali com o arminianismo, por exemplo. John Wesley, né? Era um arminiano do seu tempo.
É anglicano, ele não fundou o metodismo, inclusive, a igreja metodista. Enfim, esse cara tinha esse espaço, né, para todos esses pensamentos soteriológicos e outros, assim, né? Talvez alguns mais, outros menos saudáveis, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, sempre que a gente fala do aspecto secundário, a gente está falando a partir da nossa visão, né? Eu tenho aquilo que eu acho que é uma coisa mais saudável, mas, enfim, é secundário, então eu não vou impor isso sobre meus irmãos. A igreja anglicana procura caminhar sempre dentro do essencial. O nosso catecismo é o credo apostólico, a oração de Jesus, né? E o Pai e os 10 mandamentos, né? Então, isso é o básico, né, da fé cristã e a gente crê nessa parada. E em tudo o amor, né? Então, no essencial unidade, no não essencial liberdade e em tudo o amor, né? E o amor é uma coisa assim, tem gente que pensa, o amor é para a hora do não essencial, que aí você tem que amar a pessoa e tolerar, né? Mas até no essencial, né? Porque às vezes a ortodoxia, né, que define ali o essencial, costuma ser bastante imposta e se torna um motivo de brigas e de divisões e facções assim, ao longo da história, que é um problema. Não é à toa que a igreja ortodoxa chama ortodoxa. Ela se separa aqui, de Roma. Não. Exatamente. Boto fé, mano. E aí, você explicou um pouco isso, né? Mas você tá usando uma cruz aí que é meio diferente, né? Ó, tem a minha cruz aqui, né? Que é a cruz mais simplinha, né? A sua mais cruz simplinha. tem mais simplinha, a sua tem um plus aí, né? Que é esse círculo aí. E aí? Como é que é isso, né? Aí eu vou fazer a pergunta, né? Mas esse negócio de católico, esse negócio... A cruz já não é coisa de católico? Cruz já é coisa de católico, né? Cruz já né? não é coisa de católico? E com essa roda ainda aí, com esse círculo, né? Como é que é isso, mano? Fala aí, né? Símbolo da nossa identidade. Porque é isso, né? A gente tá carregando a cultura anglicana desde lá da sua origem, como uma igreja étnica, celta e tudo mais. É um símbolo que a gente sabe que não foi inventado por cristãos, né? Já existia dentro da cultura celta. É chamado de cruz celta, inclusive. É a cruz celta, exatamente. Então, assim, isso entra para dentro e tem todo um significado teológico, né? E tudo mais. É a cruz, mas a cruz é por meio sei lá, como é que a gente pode dizer? É o óculos através do qual eu enxergo todo o resto, né? Mas não é só uma cruz, tem mundo ali, tem elementos da criação ali junto, né? Foi encarnado, né? A fé cristã é encarnada nesse mundo, na cultura e tudo mais, e, enfim, já reflete aí essa coisa da identidade, da cultura ao mesmo tempo, redimida pela fé cristã. Essa é a ideia, né? E o que é a igreja anglicana hoje e como é que veio parar aqui no Brasil, né? Como é que veio parar? Porque assim, tá aí, o povo celta, os ângulos, os saxões, viagem, né? britânicos, etc. Tá, e o que esse povo tá fazendo aqui no Brasil? Então, depois que se estabelece isso lá na Inglaterra, né? Brigas de reis, um entra, quer fazer todo mundo virar católico de novo, outro entra e volta pro protestantismo, até chegar no consenso, assim, elisabetano depois, né? Da primeira Elizabeth, se estabelece assim, um cristianismo, um protestantismo católico mesmo assim, no país e tal. As igrejas que tinham, né, se assumem, né, enquanto igreja do país, igreja da nação, né, a igreja anglicana. E é engraçado, né, porque não é uma igreja baseada numa teologia, né, nem num aspecto específico, nem num teólogo específico, né? Tipo, nós somos luteranos, somos calvinistas, somos anglicanos, é o povo daquela região. Só que assim, acaba que isso quando chega nos outros locais, começa a virar uma questão, né? Pô, é anglicana, ela é da Anglia, não é da África, ela não é brasileira. E a ideia da igreja anglicana, quando começa a se espalhar, é exatamente essa, que ela seja a igreja nacional, a igreja do lugar. Tem um movimento interessante que aconteceu na Índia, né, que foi uma união das igrejas protestantes dentro de uma igreja do anglicanismo, né, para se tornar uma igreja nacional mesmo daquele lugar ali, né, e nasce essa igreja. Não que não existam outras, mas se uniram ali metodistas, o pessoal mais histórico se uniram dentro da igreja anglicana para se tornar uma igreja nacional, né. Então a ideia do anglicano era exatamente essa, né, ter a identidade daquele povo, né?
E isso vai se espalhar pelo mundo como? Enfim, são caminhos bem tristes, né, bem complicados, né? Tem o imperialismo, né, tem as invasões da Inglaterra, principalmente na África, né, e vários outros lugares, Oceania, né, lá na Austrália é um grande centro da igreja anglicana, né, sei lá, Nova Zelândia. E com quem a Inglaterra tinha relações comerciais, né, e pessoas inglesas iam para lá, começa a se ter capelanias inglesas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Começa, se eu não me engano, 1810, já tinha um capelão inglês aqui para poder cuidar da galera que estava, dos ingleses que estavam aqui. É sempre assim, era um anglicanismo para inglês ver mesmo, literalmente, só para essa galera. Na África, aí já não tinha um capelão, porque lá tinha gente inglesa morando, colonizando, fazendo cidade. Então já ia bispos e tudo mais. Então, como é um governo episcopal, né, o governo de bispos, sempre precisa dessa autoridade, né, vinda de fora, porque isso mantém certa unidade ali da igreja. A primeira igreja anglicana fora da Inglaterra vai ser a da Escócia, né? Se não me engano, século XVIII já vai ter lá a igreja da Escócia. Um bispo escocês vai ser estabelecido e tal, como aquele lance nacional, né? Ele é estabelecido e começa a cuidar. A igreja da Escócia vai começar a igreja nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com a Revolução Americana, o pessoal não queria nem saber de inglês, né? Tinha guerra entre inglês e americano. Então lá, quando eles estabelecem um bispo e tudo mais, a igreja vai chamar Episcopal Church. No início era PCUSA, né? Protestant Church, né? Ali dos Estados Unidos. Então não carrega o nome anglicano, né? Por causa desse problema com a Anglia. Mas a ideia da igreja é exatamente essa, que seja a igreja nacional, a igreja daquela cultura ali. Dos Estados Unidos, ainda no século XIX, no final do século XIX, vai chegar o anglicanismo, que aí já não era para o inglês ver. Era um anglicanismo missionário, né? Um pessoal fervoroso ali, evangélico inclusive, que vai chegar lá em Porto Alegre e começa a evangelizar, né? E se espalhar aqui dentro do Brasil a partir do século XIX. Né? Criar regiões administrativas, né? Que a gente chama de diocese, e vai se espalhando ali pelo Brasil a partir desse movimento aí. O tempo que chega, né? Então é um movimento diferente, por exemplo, das missões católicas, assim, que é aquele rolê, não sei se desde o início, né, mas assim, junto com a galera, os aventureiros lá e pá, os desbravadores, iam lá um líder, né, sei lá, um padre, etc, para rezar a missa, catequizar a galera, etc. Teve algo parecido, ou tipo assim, primeiro foi isso aí que você falou e depois que foi uma coisa missionária mesmo? Então, missionária vai ser nos locais onde não são colônia da Inglaterra, né? Por exemplo, o Brasil. Chegou um anglicanismo missionário aqui mesmo, ou só para cuidar do povo inglês, né? A relação não era de dominação. Na África já era mais de dominação mesmo. Então, sei lá, ia começar uma colônia e tudo mais, tinha que vir com a religião do povo inglês também, né? Então, já era mandado um bispo, um pastor e tudo mais para cuidar dos ingleses e para converter aquele pessoal, né? Então, tem muitas reclamações históricas, né, dos pastores exigindo que as pessoas fossem batizadas e na hora do batismo tinha que dar um nome cristão, tirar o nome pagão daqueles meninos e tudo mais. Tinha sempre aquela coisa assim, a relação na África não foi uma coisa assim simplesmente missionária. Lógico, eu digo assim que tem uma intenção política, mas a igreja acompanha a coisa apesar disso, né? Pô, eu tenho que levar a fé, cristã. Então, assim, apesar da opressão, dos meandres, e que inclusive na época às vezes nem era visto por eles como opressão, mas eles falavam, cara, independentemente, não importa se tem opressão, se não tem, eu tenho que pregar. Então os caras estão indo, né? Então, indo como missionários, assim, né? Para isso. Mas tem essa diferença, assim, do anglicanismo
no Brasil, na África, que hoje concentra a maior parte do anglicanismo no mundo, né? A Inglaterra coloniza a África e a África coloniza o anglicanismo. Hoje em dia, as decisões assim gigantes assim dentro da igreja anglicana, a África que define as coisas. E é um povo bem evangélico, bem conservador, inclusive, né, dentro do anglicanismo, né? Tipo, sei lá, você pensar a terceira religião cristã do mundo, né? A igreja anglicana, 90 milhões de pessoas, né? A igreja ortodoxa é gigantesca, apesar de não ter aqui no Brasil, mas fora do Brasil ela é gigante e tudo mais. Então, assim, sei lá, talvez metade disso é africana, a galera africana. Enfim, tem as decisões, definiram muitas coisas assim ao longo da história dentro da igreja anglicana. São os africanos. Uau. E aí a gente chega primeiro a âncora e depois estação casa, né? E seria uma... Como é que é isso dentro do anglicanismo, assim? Porque é quase como se fosse uma denominação dentro do anglicanismo, o que vocês fazem, ou não, é só tipo uma igreja local aqui dentro do anglicanismo e a gente tem esse nome. Mas estamos ligados, é tudo a mesma coisa, doutrina. Sim. Então, ainda faz parte ali do... Digamos que assim, eclesiasticamente ligado, né? Uhum. Claro que teve divisões assim dentro da própria igreja anglicana, né? Enfim, talvez não sei se é interessante falar sobre isso, mas enfim, para explicar algumas coisas às vezes é importante. Sim. Mas dentro da igreja anglicana tem isso, a ligação não necessariamente doutrinária, mas eclesiástica. Então, é uma igreja submetida a outra e tal, né? O bispo fulano de tal que ordenou tal bispo, que ordenou tal presbítero, né? Os bispos ordenam os pastores locais, né? Que são os presbíteros. Ou padres em alguns lugares são chamados de padre, né? Nos Estados Unidos é padre mesmo. Aí vocês não ajudam também. Não ajuda, não. Mas aqui é pastor, gente. Pareceu um anglicano aí falando que é padre, pode saber que não é da... Influência de fora. Dessa de fora. Mas assim, é ligado eclesiasticamente, assim. Sempre tem digamos assim, eu disse aquela hora, né? O bispo é de uma cidade. Uma cidade vira uma região administrativa, né? Sei lá, Belo Horizonte tem uma região metropolitana em volta. Na igreja sempre aconteceu dessa forma, né? Tem o bispo da cidade, ele lidera vários pastores locais, né? Que são pastores ou... eles são sempre presbíteros, né? E são ajudados pelos diáconos, né? Diácono na nossa igreja não é o entregador de ceia e o porteiro. Ele é um ministro ordenado mesmo, que ajuda ali, faz batismos e tal. Ele é um copastor, né? Tá ali ajudando. Então tem o bispo, o presbítero e o diácono. Estão sempre ali no espaço. Na nação, aí a gente chama de província, né? Quando você tem várias dioceses, que são essas regiões administrativas. Um bispo dá origem a região administrativa de um bispo é uma diocese. Então, você tem várias... seria, por exemplo, Grande BH? É isso? Ou Minas? Você tem, por exemplo, na Igreja Católica, a Arquidiocese de BH, né? A Diocese de Belo Horizonte, vamos dizer assim. E tem várias outras, né? E no país aquilo se chama uma província, né? Aqui no Brasil a gente tem uma província, né? Aí na província, quem vai liderar, né? Se a cidade é bispo, então a província é o arcebispo, né? Ele é bispo de bispos. Nós temos, né, o arcebispo Miguel Shoa, que digamos, o que substitui depois, né, o Robson Cavalcante, que é o bispo que vai dar origem ali a esse movimento dentro da igreja anglicana, né, que a gente está hoje e tal. E a partir dele aí tem várias outras dioceses, né, que são essas regiões administrativas aí no Brasil. Então tá todo mundo ligado entre si, né, e ligado ao nosso arcebispo Miguel Shoa, né? Tem um bispo mundial, tipo assim? Não. Essa figura... essa figura durante muito tempo... Né, mas... essa figura durante muito tempo foi o arcebispo de Cantuária, né, que era o lá da Inglaterra, né? Aí assim... Mas mesmo antes, né, porque agora assim, o anglicanismo é bem dividido, né? A gente pode chegar nisso aí, por quê? Mas assim,
a figura do arcebispo de Cantuária nunca foi um papado, assim, ele nunca mandou na igreja anglicana, mas ele era uma figura de unidade, todo mundo olhava para ele, né, ouvia as coisas que ele falava e tudo mais, e aquilo dava, de certa forma, uma ligação de anglicanos no mundo, né? No final do século XIX, começa a se pensar em termos de uma comunhão anglicana, esse termo não existia antes. Mas quando eles veem que o anglicanismo está espalhado no mundo todo, e às vezes ele não chama Igreja Anglicana da Nova Zelândia, Igreja Anglicana do Brasil, não tinha isso, era sempre a Igreja Episcopal do tal lugar, assim, né? Então, assim, era tudo de uma mesma igreja, mas tinha nomes nacionais. Então, começa a se pensar em termos de uma comunhão anglicana, né? Ou seja, tudo que vem de lá. Então, o arcebispo Cantuária era uma figura de unidade, assim, para essa igreja. O que ele falava era importante, mas ele não tinha uma jurisdição, assim, do tipo, eu quero que o Brasil pare com isso e aquilo. Não tem. Entendi. Tem os concílios, né, o sínodo, né, que acontece, né, lá em Lambert e tudo mais. Aí, assim, por que não tem sido mais uma figura de unidade, assim, para a igreja anglicana, né? Um movimento, né, já antigo, né, dentro da igreja, né, que é o liberalismo teológico, né, essa coisa de, sei lá, dar uma... Como é que eu posso falar? Alguns chamam até de revisionismo bíblico, né? Estou fazendo uma revisão nas escrituras, em tudo que a interpretação, né, da tradição fez até hoje. De repente, né, o cientificismo no século XIX começa a ter uma visão bastante prepotente, arrogante com a Bíblia, né? Começa a dissecar a Bíblia e tudo mais, com vários pensamentos. Ali já começam problemas e divisões, mas você vai ter isso estourando mais agora no século XXI, né? Com igrejas, de repente, a fé cristã, sei lá, o liberalismo teológico vai entrando num nível que Jesus já não é mais singular, né? Jesus, ele é Deus para nós. Jesus é muito bom para mim. Para nós cristãos, Jesus é uma bênção e tal. Mas tem outros, né? Tem outros caminhos e tudo mais. Aí, de repente, coisas do tipo, eu sou o caminho, a verdade e a vida já não faz mais sentido. Isso tem algum contexto lá em que Jesus diz... Aí você fica assim, pô, tem problema nisso. E isso vai entrando em todas as áreas da vida. Entra nas questões, né, da sexualidade, da relação com a própria religião e tudo mais. Então, assim, chegam pontos em que digamos que assim, o sul global, né, do anglicanismo, né, as igrejas do terceiro mundo, né, África, Brasil, tudo mais, eram igrejas bastante evangélicas, missionárias e tudo mais, começaram a bater o pé contra essa coisa. A gente não crê nisso. Então, espera, então essa corrente mais liberal foi mais lá em cima? Ela sempre começa lá em cima. É Europa. Isso... Depois a gente bebe depois o povo vai bebendo. Depois a gente vai. Depois o esgoto cai aqui. Europa, Estados Unidos, depois aqui. Exatamente. Aí começa essa coisa. No Brasil, muita gente vai se tornando liberal ao longo do tempo e tal. Aí o nosso bispo, né, na época, 2005, se eu não me engano, ele bate o pé. A galera do Canadá. Do Brasil. O bispo, ele era bispo da diocese de Recife só. Ah, tá. O arcebispo do Brasil na época era outro cara. Mas o Robson, por acaso, né, um cara muito difundido assim, dentro do movimento evangélico que tinha ali, né, década de 70, 80, 90, ele era bastante conhecido, rodado no Brasil todo. Então, a cara do anglicanismo era esse cara, era o Robson Cavalcante. Ninguém conhecia os outros bispos, mas o cara era, né, tava lá sempre junto, Caio Fábio, né, naquela época boa, naquelas fases, né, esse cara tava junto. Muito relevante, né, todo mundo muito relevante, né. E em 2005, de repente, a Igreja Anglicana do Canadá ordena um bispo homossexual. Já tinha essas discussões dentro da Igreja Anglicana, principalmente para resolver os problemas da África, né, tinha um bispo... Sei lá, tinha várias esposas, como é que vai fazer, cara? Tem questões bíblicas para poder resolver. Então, os sínodos resolviam essas coisas. E já tinha se resolvido sobre essa questão, né, da homossexualidade num sínodo, né, de Lambert e tal. Ó, a visão bíblica sobre sexualidade é essa de sempre mesmo, homem ou mulher e tal. E com essa coisa assim de sexualidade da pessoa homoafetiva, ser aceita, né, discipulada, abraçada dentro da igreja, poder exercer, inclusive, um cargo pastoral e tudo mais, né, mas desde que observando essa coisa, pô, não vou
viver essa sexualidade. Ele teria, né, fazer igual na igreja católica, celibato. Essa era a instrução geral da igreja. E de repente essa igreja desobedece todos os sínodos e concílios anglicanos e ordena. Aí o bispo Robson já atacou e falou: a igreja do Brasil não aceita isso, é contra isso e tal, não sei o quê. E de repente você tem o arcebispo brasileiro falando com ele para se retratar. Falando: se retrate, a gente está a favor disso sim. Uhum. E aí começa a briga ali, né? Ele não deixava a gente liberal pregar na jurisdição dele, que era Recife, né? Tinha toda aquela coisa: enquanto eu for bispo aqui não vai ter isso e tal. Aí, por fim, a galera falou: você tá excomungado, então. Né? Vou fazer o clássico. Né? Você tá fora da igreja, que era a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, você tá fora. Quem tiver junto com você tá fora também. Só que, praticamente, a Diocese de Recife toda e alguns caras no Brasil todo falam: não, nós também pensamos assim. Poucos se abstêm, assim: nós não pensamos assim, mas também a gente não vai ficar se juntando, a gente não quer se separar. Então, tem muita gente que ficou e tal. Mas essa turma separou mesmo. E aí ficou assim: velho, o que a gente é dentro do anglicanismo agora, né? Eu não tava ainda, mas enfim, os caras. O que a gente é agora? 2005, nessa altura do campeonato, estamos fora da Igreja do Brasil. Aí ele pega uma carona, né, no Cone Sul, né, que é a Igreja Anglicana da Argentina. Ela adota a Igreja Anglicana do Brasil como uma diocese fora da própria província. Mas aí ficou tendo tipo 2 igrejas anglicanas do Brasil? Exatamente, ficou tendo 2 igrejas anglicanas no Brasil. Mas como é que a gente identifica um e o outro? Tem nomes diferentes? Agora tem nomes diferentes. Na época era só assim: Igreja Anglicana Diocese de Recife. Antes era só isso que tinha, de 2005 até 2018, pra você ter ideia. Em 2018, devido assim ao número, né, vai crescendo. O bispo Robson vai morrer tragicamente, né, na década de 2010 ali para frente, esqueci o ano exato. Mas enfim, esse movimento cresce no mundo todo. A gente é adotado por uma fraternidade assim, de anglicanos confessantes ao redor do mundo todo. Essa é coisa que eu falei de Sul Global, é realmente um movimento mesmo, é uma instituição dentro da comunhão anglicana. Então essa galera adota o Brasil e fala: a Igreja Anglicana do Brasil enfim, é parte do anglicanismo, né? E aí, em 2018, acontece essa instituição do atual bispo da Diocese de Recife como arcebispo da Igreja Anglicana do Brasil. Então, o nome ficou esse, né? Igreja Anglicana do Brasil. A outra seria Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Mas a outra existe ainda? Existe. Mas aí... E as duas estão dentro do guarda-chuva maior do anglicanismo no mundo? Ou o quê? O que acontece, né? Por causa desse movimento, aqui no Brasil, rolou a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Dividiu-se. Então, sei lá, você tem 2 igrejas. Episcopal dos Estados Unidos, que é aquela do início e tal, e por causa dessa questão do liberalismo, Anglican Church of North America, né? Que é ACNA. Igreja anglicana da América do Norte. Isso vai espalhando. Uhum. Agora, né, nesse ano, né, a notícia quente... 2023. Exclusivo no Vitral. Exclusivo no Vitral. Não, o Guilherme tinha até escrito sobre isso recentemente, né, nas coisas dele. Os bispos da Inglaterra começaram a se reunir para falar sobre essa questão e resolver essa questão aí, né, específica da homoafetividade, mas no final das contas reflete toda uma teologia liberal que está por trás, né? Se fosse só uma questão de homoafetividade, fosse coisas fáceis de resolver. Mas é por isso que a galera progressista bate de frente, esse povo homofóbico e tal. Mas, na verdade, assim, se o problema fosse esse, né, não era resolvido assim. Né? Forma de ver a Bíblia também. Exatamente. Né? Tem toda uma questão da visão da escritura, hermenêutica mesmo. Né? E aí, começaram a discutir essa questão. Tipo assim, vamos... fazer casamento gay ou não vamos? E aí, assim, o mundo todo voltou os olhos para lá. Falei: velho, como assim? Né? E ficou, o próprio arcebispo de Cantuária sempre esteve dividido, né, entre essas duas coisas e tal. E por fim, ele apoia, ele tenta agradar os dois lados. Ele apoia, tipo assim, o casamento civil vai poder ser abençoado numa cerimônia religiosa.
Muito malabarismo. Um malabarismo. Então a gente não vai fazer um casamento. Aí o que aconteceu, né? A comunidade LGBT da Inglaterra ficou muito irritada com ele, né? Ah, como você não vai aceitar e tal, não sei o quê. Tentou agradar os dois lados, não agradou nenhum dos dois. Desagradou todo mundo. Não aceitava uma coisa dessa. Aí ficou, tipo, ele quis agradar a todo mundo e tal. Aí, por fim, assim, uma comunhão, né, de bispos do mundo todo escreveram mesmo uma carta dizendo, ó, nós não reconhecemos mais o arcebispo de Cantuária como figura de unidade para o anglicanismo. Né? Então, o que será do anglicanismo aqui para frente vai ser uma coisa muito... assim, a gente está também vivendo essa história, pensando, cara, como será agora, que figuras de unidade, como que será dentro do mundo? Porque, assim, tem muito movimento hiperconservador no meio disso também. Né? Não significa que... E tem uma galera progressista no meio disso também. Tipo, não significa que a galera que não é teologicamente liberal é um povo conservador. Ou o contrário, né? Tem gente conservadora do lado de lá, do liberalismo também. Né? Os liberais clássicos eram bem conservadores e tal. Mas, assim, essa não é uma divisão política, né? E a gente fica muito preocupado com isso, assim, né? Tem muito fundamentalismo do lado de cá também. Tem muita relação, assim, bastante conflitante com um monte de coisa. Tem gente que ainda não se abriu, sei lá, para ordenação feminina, que dentro do anglicanismo ortodoxo é normal também. Mas muitos bispos, sei lá, na África não fazem isso e bate de frente. Inaceitável. A Igreja do Brasil ainda é meio liberal. Ah, sim. Então, pô, como assim, né? É difícil, né? Equivale todas essas questões. Mas se uniram devido a essa questão, assim, de colocar a Bíblia como centro da espiritualidade anglicana. Né? Então, se rachou, assim, digamos que 80 e tantos % da Igreja anglicana tá junto com essa turma que se cortou, assim. Né? Então, 80 e poucos % está do lado não liberal. Diocese, não liberal, exatamente. Diocese de Recife. Da Diocese de Recife. Exatamente, ele ficou desse lado. Sei lá, a Igreja do Chile, por exemplo, não precisou ter essa divisão. O arcebispo lá sempre foi, né, teologicamente, vamos dizer assim, né, teologicamente conservador. Então, ele não precisou fazer essa divisão, essa coisa toda dentro da Igreja do Chile. Então, lá funciona assim. Essa é a Igreja anglicana lá, é isso. E ele está dentro as reuniões do concílio de Lambert, por exemplo, quando tem, ele está junto, sendo um cara, né, conservador e tal. Aí fica assim, fulano de tal, como é que tá, né? Você vê, Alistair McGrath, né, anglicano, N.T. Wright, eram caras que estão ali dentro da Inglaterra, tá assim, pouco se lixando para essa briga. Tipo assim, eu tenho a minha igreja, o Wright, né, o Tom Wright já foi bispo, cuidou de igreja e tal. Hoje o cara tá na dele lá, só produzindo escrevendo, e tudo mais. Maluco. É um conservador, embora muita gente ache que o cara é liberal. Teologicamente conservador, né? Tem toda essa coisa assim em torno dele. E agora os anglicanos da Inglaterra estão começando a ter que se posicionar diante dessas questões. Porque as pessoas que aprovaram essa bênção já estão assim se organizando e já dizendo assim para as reportagens e tudo mais, isso aí foi um bom início, mas o ideal é que a igreja realmente assuma isso, né, dentro da sua liturgia, né, renove ali o livro de oração comum para que, né, faça toda essa bênção, a cerimônia de um casamento homoafetivo. Algumas igrejas mudaram, inclusive o Locke, a Igreja Episcopal Church, né, dos Estados Unidos, mudou, tipo assim, casamento, dentro da liturgia fala isso, né, o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, já colocaram entre duas pessoas que se amam. Só que com toda essa mudança na área da sexualidade vai se mudar muita coisa assim no Locke, né? Faz um Locke mais, como é que fala? Com a linguagem mais inclusiva, por exemplo, né? Deus, deusa, os santos e santas, aí vai mudando algumas coisas assim que, enfim, não eram bem necessárias, né? Complexo, muitas tretas. Muita treta. É complexo porque a igreja anglicana é uma igreja que, claramente, pela história que você falou, valoriza muito essa questão da unidade, né? Então, realmente,
É um momento complexo, né? Você tem amigos dentro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, por exemplo, né? Aí você fica, não, mas pensa desse jeito? Não necessariamente. Pessoas ali dentro que são amigos, né? Eu fico pensando isso, né? A ABC2, por exemplo, trabalha muito com a tradutora lá do C.S. Lewis, para Thomas Nelson. E, enfim, a da Igreja Anglicana, da Episcopal Anglicana e tal. Aí, não, mas é assim. Então, não existe essa divisão. Você é de tal igreja, então você pensa assim. Não necessariamente. A igreja é muito diversa, né? Então, tanto lá quanto aqui e tal. E o povo fica numa neura, assim, mas são divisões eclesiásticas que foram infelizmente necessárias, briga, né, ao longo do tempo. E eu gosto de lembrar isso, né? Não foi o bispo Robson que se desligou da igreja. Ele foi expulso, então por ele teve que tomar suas decisões. Mas aí chega num ponto que já não é um problema dele, né? Já é um problema mundial. Os bispos e arcebispos do mundo todo estão assustados com a direção que a teologia está seguindo, assim, né, dentro da Igreja Anglicana. Então essa é uma preocupação global, assim. Mas agora falando do momento positivo, né? Falar de coisas positivas. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Estação Casa. Estação Casa. O que vocês têm vivido ali, né, nesses 6 anos como igreja? E qual lugar que vocês estão, assim, né, o que vocês estão buscando fazer como igreja aqui em BH? Qual que é a visão da Estação Casa também? Não, cara, essa boa pergunta, assim, a gente gosta de falar da estação. Cara, digamos, esses dias a gente começou a pensar assim, qual a nossa visão de igreja, né, e tal. E uma das coisas que pulsou assim no coração da gente, a gente é uma igreja cristã antes de qualquer coisa, né? Anglicana e tal, tá inserido dentro de uma tradição, né, da igreja. Gente, perdão. Eu pus no silencioso, oração vespertina, tá na hora da oração aí, ó. Tira o lock aí, vamos fazer oração aí. Daqui a pouco vai. Mas enfim, a gente tá dentro dessa tradição cristã aí, né, histórica e tal, e uma igreja belo-horizontina, né, essa é a nossa visão desde o início. A gente quer ser uma igreja de BH, com a pegada belo-horizontina, a pegada mineira, e ao mesmo tempo ortodoxa e pós-moderna. Pensar isso, somos ortodoxos, a gente está com toda a tradição cristã até aqui, né, com todos que lutaram por isso e tudo mais, mas a gente não é uma igreja do século XIX nem do século XVI, a gente é uma igreja do século XXI. Né? E o povo é pós-moderno, né? Não, sei lá, há mudanças, há diferenças nas pessoas hoje, né? Sei lá, não é um povo que fica ouvindo um sermão de 1 hora, 1h30 mais, né? Então a gente precisa ir pensando essa coisa, como que a gente alcança esse público? Não é um público mais só intelectual, ele é multissensorial, né? Só que a gente pensa isso, é multissensorial, mas é reflexivo também, a gente precisa colocar essa coisa junto. Então a gente começou a colocar isso na igreja. A gente quer ser uma igreja que vive arte, né, que leva a produção artística dos seus membros a sério e que promove isso. Né? Sei lá, os encontros do Sena, vai acontecer, cara, enquanto puder acontecer, que vai ser uma coisa linda. Acolhe a gente aí. Assim, exatamente para promover coisas que a gente considera, enfim, parte desse jardim maravilhoso de Deus aqui em BH, né? Ao mesmo tempo, a igreja, né, ecumênica nesse sentido. A gente não gosta de pensar como somos nós aqui, os anglicanos de BH, estamos trazendo a verdadeira tradição da igreja. Não, pelo contrário. A gente quer ter comunhão com o pentecostal, com o reformado, com isso, com aquilo, e quer ser um com essa galera, e no final das contas isso também está dentro de nós, porque não é uma turma que nasceu na Inglaterra e que cresceu dentro da igreja anglicana, né? É uma turma que vem com várias influências, né, pensando em termos de cultura religiosa, pentecostal, batista, reformada, e é isso que está ali, é uma igreja que reflete muito
a vivência, a cultura das pessoas que estão ali, né, ao longo do tempo, né? Então, a gente tem sido isso, é uma igreja urbana, pensando nas questões ali do espaço que a gente está e tudo mais, artística, ligada ali com a cultura e tal, que a gente tem umas como é que fala? Alguns valores, né, que para nós são importantíssimos, né? Eu já falei, né, ortodoxia, cidade, né, evangelho, né, a gente leva isso muito a sério. Pô, o evangelho tem que estar no centro das nossas pregações, né? Não é uma igreja que você vai chegar e vai ouvir uma mensagem sobre as 5 pedras de Davi e como que isso pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. Vença os seus Golias. Vença os seus Golias. Não, pô, Jesus está no centro. Se não for pregado Jesus, se não for pregado o evangelho, não faz sentido. Não que essas outras coisas são ruins ou não faz sentido. Tem uma riqueza bíblica ali. Mas o púlpito é o lugar da pregação do evangelho. Isso precisa ser central, assim, né, para a igreja. Então a gente tem buscado ser essa igreja. Uma igreja que eu tinha no sonho, mas não fazia ideia que isso ia acontecer dentro de uma igreja anglicana um dia, né? Como é que aquela igreja tão hiper tradicional que eu entrei há 10 anos atrás poderia ter espaço para isso? Aí quando eu vi a riqueza assim, multicultural que tinha dentro da igreja anglicana, você precisa ver os cultos na África, coisa linda, né? Porque expressa a cultura dali. Um dia eu pensei, cara, qual que é a minha cultura? Não existe só uma cultura brasileira, assim, simplesmente. O Brasil é cheio de cultura, é muito rico nisso e tal. Então eu falei, cara, tem que ser uma igreja que expressa a cultura da nossa cidade, do nosso povo, do nosso jeito. Então a gente tem buscado ser isso, né? Uma igreja que acolhe tudo isso e juntamente, né, coletivamente, se entrega a Deus ali em adoração, né? E discipulado e tudo mais. E mano, você falou dessa questão de modernidade, né? Pós-modernidade. Você é um pastor, mas você é tatuado. Casado com uma tatuadora. Não apenas isso, né? Mas... Você tem alguma tatuagem que sua esposa que fez? A maioria foi ela que fez, né? Mesmo? Ela fechou minhas costas. Esse braço aqui é todo dela. Legal, essa aqui foi a primeira tatu que ela fez em mim. Foi uma das primeiras tatus que ela fez na vida. Foi um tríquetra. Eu nem sonhava em ser anglicano um dia, né? De repente, esse símbolo tava lá, né? Que é um símbolo relacionado à Trindade, né? É um símbolo celta, também não era cristão, mas que o cristianismo vê ali no povo celta. Falei, cara, isso aqui é perfeito para a representação da Trindade, né? Uma aliança infinita de 3. E aí virou, né? Veio o tríquetra para cá, né? A coisinha de som aqui, né? A fita cassete para lembrar minhas origens e tal. Eu ficava gravando quando era criança, eu apertava lá o REC, ficava... Enfim, tem história, né, gravada nas tatu. Essa aqui, por exemplo, foi o Bispo Eric que fez. Ah, é? Ele é também um tatuador, também. Um Jesus aí, ligado com a cidade. Ele é a própria cidade, né? O Castelo Forte. Enfim, teve uma que eu ganhei num congresso. Cheguei no congresso, o cara olhou pra minha perna e falou, velho, o que você vai fazer? Eu falei, não faço ideia. Cara, se eu participar da disputa aqui hoje, você vai comigo e tal? Eu falei, vou. Posso tatuar um negócio na sua perna? Pode. Ele só me mostrou, falei, manda ver. Aí foi. Ele fechou minha canela direita. Eu gosto de tatu. Legal, mano. Mas como é que foi? Você sempre curtiu tatu? Você era de Batista? A Batista era aberta a isso? Como é que foi essa... Era até aberta. Era. A minha esposa que me transformou assim, desse jeito. Você olha pra ela, você olha toda certinha. Então, ela me fez botar um alargador. De repente eu tava com tatuagem. De repente eu tava todo mudado assim por causa dela, né, cara? Ela me apresentou muita coisa que era só uma menina, assim, o estereótipo bem normal, assim, mas ela foi me mudando, assim, né, pra caramba, e muita coisa, né, desde o namoro. Aí você pega o Jaime antes da Priscila e depois da Priscila, assim, transformou completamente. Mais estiloso agora. Tá? Botou mais estiloso. Aí depois ela aprendeu a tatuar, começou a tatuar também e tal. Mas a igreja era aberta pra isso, assim, pelo menos com meu pai sendo pastor, isso já era uma igreja bem aberta nesse sentido dentro das igrejas batistas, né? Teve lugares que eu fui visitar, aí minha mãe apresentando, olha, esse é meu filho, é pastor e tal. Eu falei, não.
essas tatuagens são antes da conversão, né? Ah, isso, tem essa. Eu já ia apresentar minha esposa aqui, que é tatuadora, agora eu nem sei mais, só apresento. Nem te conto, filho. Nem te conto, irmão. Essa aqui foi ontem, eu tô com o plástico aí, né? Tipo assim. Aqui tava meio convertido. Mas deu uma desviada. Desviada ontem, fiz essa. Mas como é que é isso, mano? Você sente esse preconceito da galera? Na igreja, como é que é, tipo assim? Ou quando você vai visitar outros lugares? Hoje em dia, não tanto nos lugares que eu frequento, já não, né? Mas eu sofro muito assim, na minha família, por parte de mãe, isso ainda é bem pesado, porque a família é bastante pentecostal, mais especificamente da Assembleia, e do interior, que tem uma diferença também. A Assembleia do Centro, já tem umas irmãs com uma tatuagemzinha e tal, né? Mas fora, mano, isso é inaceitável, não pode nem cortar o cabelo, imagina uma tatuagem, né? Então o povo me vê, já... seu filho... Eles falam com a minha mãe. Seu filho é de uma seita lá, né? Como é que é o nome? Anglicano, tá? Porque é todo tatuado, assim. Falou, a tatuagem não tem nada a ver com anglicana, né? Mas tem um aí que tem. Você falou da Trindade. Da Trícia, um símbolo. Mas a igreja presbiteriana usa também, outras igrejas. Mas enfim, foi... já tive problemas, assim. Eu lembro que na universidade, quando eu comecei as pesquisas científicas, né? Eu falei, não, eu quero pesquisar a pessoal da Assembleia de Deus. E como eu tenho um tio que até esse ano foi pastor do Templo Central da Assembleia de Deus, pastor Simoni. Ah, é seu tio, Simoni? É meu tio. Olha, tio, irmão da minha mãe. Eu falei, tem uma entrada na Assembleia, eu vou lá fazer minha pesquisa. Meu irmão. Caramba, mano. Entrei e tal, eu queria fazer uma pesquisa aqui, fui na Assembleia do bairro, né? Sim. Me apresentei, aí... O pessoal, legal, cara. Se você quiser tomar uma água, você pode tomar aqui. Se quiser ir no banheiro e tal, eles foram bem acolhedores, assim. Aí no meio desse acolhimento, se você quiser aceitar Jesus, o pastor vai fazer um apelo agora e tal. Se você beber uma água aqui, o banheiro é ali, se quiser aceitar Jesus é ali. Ai, meu Deus. Aceitar Jesus é aqui. Poxa, no meio, né? Porque foi suave, né? Foi preparando o caminho. Aí já fui me segurando assim, já ia falar, não, eu sou crente e tal, eu sou irmão eu sou filho do pastor, eu sou sobrinho do pastor Simoni, mas aí eu já travei e falei, não, vou deixar. Fingir que eu não sou crente. Deixa assim. Ok, tá bom, pode deixar. Então, tamo junto, né? Tamo junto, já tá errado aí. Diversos lugares, cara, infelizmente isso acontece. Sim, mano, mas é legal, eu acho que é interessante porque essa riqueza cultural, e aí a gente falou de anglicanismo, né, e etc, tá muito presente no anglicanismo, essa riqueza cultural acho que é muito necessária, mano, assim, não é que tem que ser tatuado, né, mas ter alguém com essas diversidades é muito legal, né, mano, porque eu acho que isso mostra o evangelho chegando em culturas diferentes, assim, a gente vive um centro, aquele centro ali de Belo Horizonte extremamente diversificado, e como que dentro da igreja as pessoas vão ser tudo igual, né? Assim, não faz sentido, né? Isso tem alguma coisa errada aí, né? Sinal que a gente tá pregando pra uma galera muito específica, assim, né? Se eu vou num lugar, sei lá, vou encontrar as igrejas cristãs, de repente só tem branco, exato. Tem uma coisa errada, né? Só tem pessoas tatuadas. Também já... o Geraldo chegou a viver isso na caverna, né? Um tempo atrás. Pô, só tem gente cabeluda e tatuada e tudo mais. Tá rejeitando isso e aquilo. Né? Aí o pessoal teve todo um trabalho lá dentro. Então a igreja precisa ser de todo mundo, né? Precisa ser esse espaço ele que cabe contou todo isso mundo. No episódio com ele, né? Que... Logo na fundação da igreja, assim, teve uma galera que não queria aceitar um dos pastores porque ele não tinha tatuagem. Isso é legal, falei, né? Mas ele não tem tatuagem. Dos tatuados. Como assim? Foi rejeitado até aqui, agora nós vamos rejeitar também. Exato. Mas isso é muito legal, cara. Eu acho que assim, essa riqueza tem que acontecer mesmo e tem tudo a ver com essa questão do lugar da Estação Casa, né? Sim. Tá ali naquele centro, etc. Recebendo as pessoas, falou da batalha, né? Pô, muito legal, assim, a cultura hip hop, né, naquele lugar, assim, eu sou apaixonado, cara, com a cultura hip hop, e como que eu vejo que o evangelho tem tudo a ver com aquela riqueza da expressividade das pessoas, com o acolhimento, com a comunhão daquela galera ali, tem tudo a ver, né, mano? Então, tipo, às vezes a gente precisa só fazer essa ponte até essa galera pra coisa rolar, né, assim. Às vezes é até uma carta de apresentação, assim, eu fico pensando, né, Hoje em dia, meu corpo tem sido isso, assim, às vezes a gente vai falar com um morador de rua,
é outra coisa, assim, a receptividade que o cara tem, de repente ele assusta, porque ele vê um colarinho clerical, né? Mas você é padre, você é pastor, cara... Essa confusão, né? Muito que doideira e tal, quero ir conhecer e tal. Às vezes o cara vai lá, conhece, gosta, alguns estão lá até hoje e tal, mas fica uma facilidade, assim, às vezes a mais para poder aproximar de certos públicos. É claro que outros não vai ser, mas é isso, não é exatamente o público que eu estou atrás, porque outros pastores já chegaram também, então, enfim, a igreja é diversa, né? Sim. Vamos fechar? Vamos fechar. Ih, papo bom, hein? Fofoca reversa aí também. A gente tem um quadro que chama Fofoca Reversa, que é o seguinte, falar mal dos outros. Sacanagem. Eu sempre faço essa piadinha. É pra assustar a pessoa quando eu não avisei ela. Mas Fofoca Reversa é pra falar bem de coisas, pra indicar projetos, indicar livros, indicar, enfim, o que você quiser aí, pessoas, fica à vontade. Quando você vai pensando aí, eu vou falar o meu, que é Tish Warren, né? Tish Warren, anglicana braba, né? Que é a minha queridinha. Ela, tipo assim, o meu livro da vida é o Liturgia do Ordinário, que é um livro que me fez conseguir conciliar a questão dos hábitos do dia a dia com a minha espiritualidade, assim. Uma coisa que eu vinha tentando fazer há muito tempo e esse livro me deu um caminho, assim, muito claro, assim. E aí eu entendi essa questão dos ritos e do que nós somos formados, né? Depois eu fui ler o James Smith, né? Que ele aprofunda mais ainda e aí ele vai explicar isso, mas a Tish Warren eu gosto dela porque ela é muito prática, né? Assim, a respeito das coisas. E aí, os próprios nomes dos capítulos, né? Arrumando a cama, babá, perdendo as chaves, etc. Tudo isso é muito prático, né? Do dia a dia. Do dia a dia é muito legal. Mas é isso, essa é a minha indicação, Liturgia do Ordinário, para sempre. Eu vou indicar a galera e passear em outros episódios, né? Passei lá no episódio do Geraldo. Verdade. Sobre a caverna de Adulão também, que complementa muito o papo. E o episódio que saiu semana passada, né? Referente a esse. Verdade. Com o Thiago Alves. Thiago Guedes. Guedes, da Igreja Ponte. Então, pegar essa tríade aí, conhecer essas 3 igrejas, Estação Casa, Igreja Ponte e Caverna de Adulão. Né? Pegar esses 3 episódios aí tem uma riqueza muito grande, assim, de sermos igreja com um diálogo legal com a cultura onde a gente está inserido, né? Verdade. Isso me tocou muito. No meu mestrado eu pesquisei a turma do Geraldo, né? A galera que começou ali na 92 pra frente e tal, produziram algumas coisas, eu fui misturei, né? O lance da cultura escrita com igreja para fazer alguma coisa que eu suportasse, assim, 2 anos de pesquisa na universidade. Vou ficar mais 2 anos aqui, mano, tem que ser alguma coisa que eu goste, né? Fui caçar coisa crente ali no meio. Aí foi essa galera, velho, conhecer a contracultura cristã, né, desde a década de 60, e como é que isso aconteceu no Brasil e tal. Foi um movimento doido, cara. O Geraldo tem história, assim, visitei lá o acervo dele, fiquei lá dentro, foi um trem muito doido. Mas enfim, eu já vou deixar isso aí como indicação. Procura Jaime Sepulcro lá nos coisas da UFMG, ou jogando no Google vai aparecer lá, tudo que Jaime Sepulcro é bem peculiar, né? Mas assim, pô, só sei seu pai, só. Só vocês dois. Mas tipo Jaime Sepulcro Júnior, filho? É Júnior. Jaime Magalhães Sepulcro Júnior. Mas jogou Jaime Sepulcro, provavelmente vai cair alguma coisa lá. A dissertação lá, você fala. A dissertação do mestrado. Evangelicalismo e cultura escrita. A gente bota o link aí na descrição também da sua dissertação. Boa. Contra a cultura cristã. Cara, eu fiquei pensando assim, que livro indicar, ou que pessoas indicar. Eu diria assim, pesquise a igreja que é a minha inspiração, assim, né? A igreja do Bispo Eric lá, a igreja âncora, pesquisa esse trem aí no YouTube, conheça assim um pouco, dá uma viajada assim no Instagram lá da âncora, é um negócio muito bonito. Da estação também é lindo e tal, mas a inspiração da estação, cara, é a igreja anglicana âncora, cara, aquilo ali é lindo demais, sei lá, uma encarnação dessa visão de igreja nossa, assim, né, de arte, cultura, pós-modernidade e enfim, toda essa coisa assim dentro de uma igreja, é uma coisa maravilhosa, eu indico. Conheça, né?
E, cara, se você quiser conhecer mais, assim, sobre essa coisa de igreja anglicana, né? Eu falei um monte de coisa, assim, bem rápida, bem breve, assim. Às vezes eu não aprofundo, aí você fala, não, mas tem essa parte aqui, você não falou, tem não sei o quê. Tem uma coisa bem completa no podcast da Estação Casa. Você procurar no Spotify, legal, lá vai ter também, né? Você tem um podcast, então? Temos. Todos os sermões da igreja estão lá, né? Séries de sermões e tal. E é o nosso curso que a gente fez sobre anglicanismo e tudo mais, tá tudo lá. Qual que é o nome do podcast? Estação Casa, Igreja Anglicana. Casa. Legal. Procurou lá, vai ter. Um também que eu queria indicar é Teologueiros, né? Do Douglas. Teologueiros, que virou anglicano, né? Tem um tempo aí. Pois é, o Douglas ficou muito tempo lá no Espírito Santo, né? Em Vitória. Ficou na igreja do pastor Pedro Muniz. Inclusive um cara muito bom, se vocês pesquisarem também, conhecerem. Então ficou lá até esse ano, inclusive. Aí esse ano voltou para São Paulo e não tem uma igreja anglicana lá. Entendi. Então, enfim, não sei como é que vai ser os futuros aí e tal, mas ele foi anglicano esse tempo todo aí, cara. E ele produziu alguns vídeos no canal dele sobre anglicanismo. Sobre anglicanismo. Tem vídeos incríveis assim, sobre a história do anglicanismo. Bem interessante. Conhecer esses meandros dessa coisa toda que a gente falou aqui, ele vai detalhando tudo lá. Sim, é muito bom, cara. É isso. Eu vou indicar mais uma vez esse episódio que tá saindo... não sei que dia tá exatamente saindo, mas ainda tem mais uma sessão do meu espetáculo Sara Faça as Malas, no dia 25, né? Tô em cartaz esse mês todo de novembro, todos os sábados de novembro às 16 e às 19. Então no próximo sábado ainda dá tempo de você assistir o espetáculo Sara Faça as Malas lá no Teatro de Bolso SESI Minas. É uma comédia sobre a história de Abraão. Então você tá aí convidado também, Jaime, sua família, sua igreja, cola lá e corre no Simpla. Vou deixar o link na descrição. Garante seu ingresso com antecedência. Talvez na saída desse episódio tenha esgotado os ingressos. Tomara, se Deus quiser. Então não sei, mas assim, dá uma conferida lá ou me manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, os contatos aí do Vitral, pra saber como participar lá também. E é isso. E acompanha a gente aí, né, Vitral. A gente tá finalizando o ano aí. Acompanha a gente, tem muitas coisas novas, né, que a gente quer implementar aí pro próximo ano e tal. Vai acompanhando. Tem eventos para acontecer, tem, né, outros conteúdos, né? Você que tá chegando de paraquedas nesse episódio, já tá aí beirando 70 episódios também, né? Então dê uma passeada no nosso feed aí, né, no Spotify, no YouTube, e tem muita coisa legal, assim, de muitas iniciativas de igrejas, de missão, de arte, né, que tem tudo a ver com a visão da Estação Casa, né? Demais. Missão, arte, igreja e cultura, tudo isso aí você encontra no feed aí do Vitral. Show de bola. É isso. Jaime, obrigado. Manos, brigadíssimo. Tamo junto, papo muito bom. Prazerão. Aprendemos muito, aulas e aulas, né? Hoje, tamo junto. Pedagogo, né? Começa a falar. Tem jeito não. Pastor ainda. Os dois juntos, né? Juntou as duas raças aí. Coisa boa, mano. Valeu demais. Tchauzinho pra aquela câmera do meio ali, ó. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. É nóis. Tamo junto.